Os fundamentos da oração de Edward Bounds. Capítulo 7. A oração e a obra de Deus. Se o desejo de Jacó fosse dado a ele a tempo para que pudesse ter uma boa noite de sono, certamente ele não se tornaria o príncipe de oração que conhecemos hoje. Se a oração de Ana por um filho fosse atendida no tempo que ela estabeleceu para si mesma, a nação nunca teria conhecido o poderoso homem de Deus que foi Samuel. Ana queria apenas um filho, mas Deus queria mais. Ele queria um profeta, um salvador, um líder para seu povo. Alguém disse que o Deus precisou fazer uma mulher antes de conseguir um homem. Essa mulher que ele formou em Ana, precisamente durante as semanas, meses e anos em que se tornou uma mulher com uma visão igual à visão de Deus, de alma serena, espírito brando e vontade equilibrada, estava preparada para ser a mãe do tipo de homem que Deus tinha para aquela nação. William Edward Bidderville. Deus tem em mãos uma grande obra neste mundo. Essa obra está envolvida no plano da salvação. Abrange redenção e providência. Deus governa o mundo, com seres inteligentes, para a sua glória e para o bem de todos. Qual é, então, a obra de Deus neste mundo? Especificamente, qual é a finalidade que ele busca em sua grande obra? Nada mais é do que a santidade de coração e de vida nos filhos do decaído Adão. O homem é uma criatura decaída, nascido de uma natureza pecaminosa, com inclinação maligna, tendências profanas, desejos pecaminosos, inclinações perversas. É profano por natureza, desde que nasceu. Desviam-se desde que nascem, contando mentiras. Confira Salmos 58 verso 3. O plano total de Deus é tomar posse do homem decaído e procurar mudá-lo e fazê-lo santo. A obra de Deus é fazer que homens perversos se tornem santos. Esta é a finalidade de Cristo ao vir ao mundo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3 verso 8. Deus e seus caminhos são santos por natureza, e ele deseja fazer o homem tal como a si mesmo. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Isso é ser parecido com Cristo. Isso é seguir a Jesus Cristo. Esse é o objetivo de todo esforço cristão. É o desejo sincero e leal de toda a alma verdadeiramente regenerada. É o que deve ser objeto de oração de forma séria e constante. Para que sejamos santos. Não que devamos nos tornar santos por nós mesmos, mas devemos ser limpos de todo pecado pelo precioso sangue expiatório de Cristo, e ser feitos santos pela ação direta do Espírito Santo. Não que devamos agir de forma santa, mas sim ser santos. O ser antecede o agir. Primeiro seja, depois haja. Primeiro obtenha um coração santo, depois viva uma vida santa. E para essa nobre e graciosa finalidade Deus tem a mais ampla provisão na obra expiatória do nosso Senhor e por meio da ação do Espírito Santo. A obra de Deus no mundo é a implantação, o crescimento e a perfeição da santidade em seu povo. Lembre-se sempre disso. Mas podemos nos perguntar: essa obra tem avançado na igreja? Os homens e as mulheres têm buscado a santidade. A igreja moderna está comprometida em produzir homens e mulheres santos? Não se trata de perguntas vãs e especulativas, mas sim, práticas, pertinentes e muito importantes. A igreja moderna tem uma grande engrenagem. Suas atividades são excelentes, e sua prosperidade material é incomparável. O nome religião está amplamente divulgado e conhecido entre nós. Na casa do tesouro do Senhor entram e se gastam altas somas de dinheiro. Mas a questão é, a obra da santidade caminha junto com tudo isso? Existe o peso de orações em favor da santidade das pessoas na igreja? Os nossos pregadores são realmente homens santos? Para ir um pouco além, eles têm fome e sede de justiça, desejando o sincero leite da palavra para que possam crescer? Procuram ser homens santos? Claro que homens inteligentes são bem-vindos ao púlpito, mas, antes disso e primeiramente, precisamos de homens santos que, quando estejam diante de homens moribundos, lhes proclamem a salvação de Deus.
Os ministros, assim como os leigos, e não mais que leigos, devem ser santos na vida, nas conversas e no modo de ser. Devem ser exemplos ao rebanho de Deus em todas as coisas. Devem pregar com a vida, assim como o fazem com as palavras. São necessários homens no púlpito que sejam imaculados em sua vida, discretos em seu comportamento, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Filipenses 2 verso 15. Os nossos pregadores são esse tipo de homens? Estamos simplesmente perguntando. Que os leitores façam seu próprio julgamento. A obra da santidade está crescendo entre os nossos pregadores? Novamente perguntamos: os nossos líderes leigos são exemplos de santidade? Estão buscando santidade de coração e vida? Os homens de oração estão orando para que Deus os molde de acordo com seu padrão de santidade? Sua conduta nos negócios está livre da mancha do pecado, e sua prosperidade, livre dos delitos? Tem o alicerce sólido da honestidade? A retidão os tem levado a uma vida marcada pela dignidade e pela boa influência? A integridade nos negócios e a probidade têm andado lado a lado com a atividade religiosa e com a observância no que condiz com a Igreja? Enquanto prosseguimos na nossa investigação, buscando luz para a obra de Deus no meio de seu povo, acrescentamos algumas perguntas quanto às mulheres. As mulheres que lideram nas nossas igrejas estão mortas para o padrão do mundo, separadas dele, não amoldadas a seus costumes e princípios? Estão elas se comportando como convém à santidade, ensinando as mais novas por meio de palavras e vida as lições da modéstia, da obediência e da conservação do lar? São elas conhecidas por seus hábitos de oração? São um exemplo nessa área? Quão investigativas são todas essas questões? Ousaria alguém dizer que são perguntas impertinentes e fora do lugar? Se a obra de Deus é fazer homens e mulheres santos, e Ele ofereceu amplas provisões na lei da oração para que tal coisa fosse feita, por que seria impertinente e inútil expor questões tão particulares e objetivas quanto essas? Elas têm a ver com a obra, seu progresso e perfeição. Essas perguntas atingem a raiz do problema. Acertam o alvo. Muitas vezes enfrentamos uma situação prioritária por último. Não há por que fechar os olhos aos fatos. Se a igreja não faz esse tipo de trabalho, se não desenvolve seus membros à santidade de coração e vida, então todas as nossas atividades e a exibição de trabalhos da igreja são uma ilusão e cilada. Vamos, porém, perguntar a outro grande e importante grupo de pessoas da igreja. Eles são a esperança e o futuro da igreja. Todos os olhos estão fitos neles. Os nossos jovens estão crescendo com mente sóbria e reverência e em todas as qualidades cuja origem está em um coração renovado, o qual é a marca do sólido e permanente desenvolvimento da vida espiritual. Se não estivermos crescendo em santidade, não estamos fazendo nada de espiritual e duradouro. Prosperidade material não é o sinal infalível de prosperidade espiritual, aquela pode existir paralelamente à ausência desta. A prosperidade material pode facilmente cegar os olhos dos líderes da igreja a ponto de substituir a prosperidade espiritual. Quão grande é a necessidade de vigiar esse ponto. Prosperidade financeira não significa crescimento em santidade. As fases de prosperidade material raramente são épocas de avanço espiritual, tanto do indivíduo quanto da igreja. É tão fácil perder Deus de vista quando os bens aumentam. É tão fácil se apoiar em ações humanas, parar de orar e confiar em Deus quando a prosperidade material chega à igreja. Afirmou-se que a obra de Deus está progredindo e estamos crescendo em santidade, e então surgem algumas questões desconcertantes que serão difíceis de responder. Se a igreja está avançando nos caminhos de uma profunda espiritualidade, se somos um povo que ora, notáveis pelos hábitos da oração, se nosso povo está faminto por santidade, então, nos perguntamos, por que vemos tão poucos derramamentos poderosos do Espírito Santo nas nossas principais igrejas e encontros? Por que poucos avivamentos surgem da vida do pastor, que é conhecido por sua profunda espiritualidade, ou da vida da igreja? Teria a mão do Senhor se encolhido a ponto de não poder nos salvar?
Estariam seus ouvidos surdos para não nos escutar? Por que necessitamos sofrer pressão externa, pela reputação e pela comoção de algum evangelista renomado, a fim de termos o tão chamado avivamento? Essa é a realidade das nossas grandes igrejas e líderes. Porque o pastor não é suficientemente espiritual, santo e em comunhão com Deus para que não possa presidir seus próprios cultos de avivamento e ter um grande derramar do Espírito Santo na igreja, na comunidade e sobre ele? Só pode haver uma resposta para todas essas situações. Temos cultivado outras coisas em detrimento da obra da santidade. Permitimos nossa mente se preocupar com coisas materiais na igreja. Infelizmente, quer intencionalmente quer não, substituímos o interior pelo exterior. Enfatizamos o visível e desprezamos o invisível. A grande verdade para a igreja é que estamos muito mais avançados em assuntos materiais do que nos espirituais. A causa, porém, para essa triste condição pode ser traçada no passado. Tem origem principalmente no declínio da oração. Com o declínio da obra de santidade, vem também o da oração. Assim como a oração e a santidade caminham juntas, se uma enfraquece, a outra também. Podemos dar desculpas e justificar o estado presente das coisas, se quisermos, mas é evidente que a ênfase do trabalho da igreja moderna não está na oração. Da mesma forma que isso ocorreu, tirou-se a ênfase da grande obra de Deus estabelecida na expiação e santidade do coração e da vida. A igreja não está produzindo homens e mulheres de oração porque não está intencionalmente comprometida na grande obra da santidade. John Wesley notou que havia um declínio perceptível da santidade. Foi quando ele parou para averiguar a causa. Se formos tão sinceros quanto ele foi, veremos as mesmas causas operando para impedir a obra de Deus entre nós hoje. Em carta a seu irmão Charles, vai direto ao ponto e faz uma análise breve e incisiva sobre o tema. Assim começa a carta. O que tem dificultado o trabalho? Quero considerar isso. E, devemos admitir, nós somos os primeiros. Se fossemos mais santos de coração e vida, profundamente dedicados a Deus, não estaríamos todos os pregadores inflamados, levando com nós mesmos a chama por toda a terra? Não é o obstáculo seguinte à pequenez da graça, mais do que das dádivas, presente em um considerável número de nós, pregadores? Eles não têm a mente de Cristo. Não andam firmemente como Ele. E, portanto, a mão de Deus está firme e, embora não completamente, Ele ainda trabalha. Mas não tanto quanto Ele faria se fossem santos como Ele é santo. Não estaria o terceiro obstáculo, a pequenez da graça, na maior parte do nosso povo? Por isso, oram pouco e com pouco fervor por uma bênção geral. Dessa forma, suas orações têm pouco poder com Deus. Não mais abrem e fecham os céus, como outrora. Além disso, da mesma forma que há muito do espírito do mundo no coração deles, há muita conformidade com o mundo na vida deles. Deveriam ser luzes brilhantes e reluzentes, mas não brilham nem reluzem. Não são sinceros com as leis que professam observar. Não são santos em nenhum tipo de conversa. Ou melhor, muitos são sais que perderam o sabor, o pouco que antes havia. De que forma então o restante da terra deverá ser temperada? Que surpresa saber que seus vizinhos continuam profanos como antes. Ele acerta em cheio. Bem no centro. Avalia a causa. Confessa livremente que ele e Charles são a primeira causa no declínio da santidade. Os líderes ocupam posições de responsabilidade. Conforme caminham, assim caminha a igreja. Dão luz à igreja. Determinam amplamente o caráter e a obra da igreja. Que santidade deveria marcar esses líderes? Que zelo deveria caracterizá-los? Que vida de oração deveria ser vista neles? Que influência deveriam ter com Deus? Se a cabeça for fraca, o corpo inteiro sentirá o golpe. Os pastores são os próximos. Quando os pastores líderes e seus liderados, os pastores auxiliares, protelam seu avanço na santidade, o pânico alcançará o final da linha. Como são os pastores, assim é o povo. Se não oram,
O povo seguirá seus passos. Se forem negligentes no trabalho da santidade, não haverá fome e sede por santidade pelos leigos. Se não se importam em obter a maior e melhor experiência espiritual que Deus tem para eles, o povo seguirá no mesmo rumo. Uma das declarações de Wesley precisa ser repetida com ênfase. A pequenez da graça, mais do que a falta de talento, é a maior causa no que refere aos pregadores. Pode ser estabelecida a seguinte máxima: como regra geral, a obra de Deus falha mais pela falta de graça que pela falta de dons. É mais que isso. Vai além, pois a abundância da graça traz o aumento dos dons. Podemos repetir que resultados pífios, experiência superficial, vida religiosa fraca, pregações inúteis e ineficazes sempre fluem da falta de graça, a qual flui da falta de oração. A graça excelente provém da excelência na oração. Qual é a gloriosa esperança do nosso chamado senão a santidade interior? Por isso procuro por Jesus, e espero tranquilamente. Esperarei até que Ele me limpe, e transmita vida e poder. Dá-me a fé que espelha o pecado, e que purifica o coração. Ao dar sequência à sua obra no mundo, Deus trabalha por meio de agentes humanos. Por meio de sua igreja coletivamente e por meio de seu povo individualmente. Para que sejam agentes eficazes, devem ser o vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra, ou 2 Timóteo 2:21. Deus trabalha de forma mais efetiva por meio de homens santos. Essa obra tem progresso nas mãos de homens de oração. Pedro nos diz que o marido que não se converte pela palavra de Deus é alcançado pelo procedimento da esposa. São os puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis o que trazem à tona a palavra da vida ou no meio de uma geração corrompida e depravada, ó Filipenses 2 verso 15. O mundo não julga a religião pelo que a Bíblia diz, mas pela vida dos cristãos. Os cristãos são a Bíblia que os pecadores leem. Sua vida são as epístolas a serem lidas por todos. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mateus 7:20. A ênfase deve ser dada à santidade de vida. Mas infelizmente a igreja moderna tem enfatizado outras coisas. Ao selecionar voluntários para a obra e oficiais eclesiásticos, a qualidade da santidade não é considerada. A prática da oração parece não ser levada em conta, o que é contrário a todo o movimento e plano de Deus. Ele busca homens santos, reconhecidos por seus hábitos de oração. É raro encontrar líderes de oração. A conduta de oração não é contada como a maior qualificação para o trabalho na igreja. Não é de espantar que essa grande obra de Deus no mundo avance pouco. É até surpreendente quanto já foi feito com agentes tão débeis e imperfeitos. Consagrado ao Senhor, o Êxodo 28:36, precisa ser novamente escrito nos emblemas das igrejas. Mais uma vez deve ser ecoado nos ouvidos dos cristãos modernos: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor, ou Hebreus 12:14. Repetimos e reiteramos que esse é o padrão divino da religião. Nada menos do que isso satisfará o requerimento divino. Ah, que perigo de desilusão nesse ponto! Quão próximo pode alguém chegar de estar certo e, ainda assim, estar errado? Muitos chegam próximo de pronunciar corretamente a palavra teste ou chibolete, mas erram. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, disse Jesus, que em seguida, atesta, lhes dirá: e nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 722:23. Os homens podem fazer muitas boas obras e mesmo assim não serem santos de coração e justos na conduta. Podem realizar muitas boas obras e ter de menos a qualidade espiritual do coração chamada santidade. Quão grande é a necessidade de ouvir as palavras de Paulo nos guardando contra o auto-engano na grande obra da salvação pessoal: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear isso também colherá, ó Gálatas 6:7. Ó, que eu me afaste do pecado. Um sábio e compreensivo coração, Jesus me dará. Permita-me por teu Espírito saber glorificar meu Deus na terra, e encontrar meu caminho para o céu.